a Hug me convidou para falar aqui, eu fiquei pensando o que seria interessante trazer dos anos de Freela School e dos meus anos de Freela. Eu acho que o tema de posicionamento é uma dúvida muito frequente. Muita gente tem essa questão, que é o posicionamento, ele tem a ver com como a gente se apresenta, como a gente se vende, como a gente fala sobre a gente. E em muitos momentos é o que ajuda a gente a entender para onde a gente vai na nossa carreira. Então, se a gente está fazendo uma mudança, se a gente quer focar em outra área, enfim, várias coisas envolvem o posicionamento. E o personal branding, que é o nosso branding pessoal, ele é um universo um pouco mais abrangente, né? Então, muitas coisas envolvem o nosso branding pessoal, inclusive o posicionamento. Então, hoje eu vou trazer um recorte um pouco mais específico do posicionamento, porque o branding, ele é muito grande, daria para a gente ficar falando muitas coisas sobre isso. Então, só para explicar um pouquinho que o nosso foco hoje vai ser sobre posicionamento especificamente. Personal branding ou branding pessoal, que é uma forma de se posicionar sendo freela ou não sendo freela, mas eu acho que para quem é freela, como nós, é mais importante porque está diretamente relacionado a conseguir trabalhos legais, não tão legais, e trabalhos que motivem a gente a fazer aquilo. Então, só introduzindo um pouquinho, eu sou Denise, eu sou designer de formação, mas eu faço muitas coisas. E eu vou falar um pouquinho disso. E acho que na minha vida inteira eu sempre gostei de fazer muitas coisas. E quando eu me tornei freela, isso foi um desafio, porque na hora de me posicionar e me vender era mais difícil. Quando você é um especialista e você tem um foco e você gosta de fazer uma coisa, é mais fácil de explicar. E quando você faz um monte de coisa e você tem várias experiências e várias habilidades, é muito mais difícil. E também é mais difícil de você escolher e saber se você precisa escolher alguma coisa. Então, assim, na minha carreira eu comecei no design gráfico, porque a minha formação vem do design gráfico. Comecei a fazer design digital quando começou a vir essa sigla do UX, UI. Comecei a fazer design de experiência, que é algo que está muito vinculado a eventos, coisas que vão um pouco para fora do universo digital, mas vão para o presencial, para o que a gente vive nos lugares, que tem a ver com produção. Comecei a fazer conteúdo, quando veio a Freela School, comecei a focar um pouco mais nisso. Sempre fui uma pessoa que pensou estratégia, então tanto estratégia de marca quanto estratégia de conteúdo. Design de experiência tem muito a ver com estratégia. Sempre gostei de fotografar, fazer vídeo, editar vídeo, então esse universo do audiovisual também sempre foi muito presente. Em algum momento, comecei a fazer curadoria, quando a Freela School apareceu, então as pessoas começaram a me procurar para fazer curadoria de freelas, e aí isso também começou a entrar um pouco no meu trabalho. Hoje eu faço bastante direção criativa, comecei a fazer isso com o tempo também, por causa da Freela School. A Freela School me trouxe esse conhecimento de fazer design educacional, que é desenhar um curso, assim, essas 1 milhão de tags é o que eu faço, aí mentoria, comecei a dar mentoria. Recentemente comecei a entrar um pouco mais no universo do audiovisual, então eu fiz assistência de direção. Recentemente fiz meu primeiro trabalho como diretora de arte, que é o production design, né, que não é a direção de arte digital, é a direção de arte de cena, de cenografia, criar ambientes, toda a cenografia que vai sair num filme, num videoclipe, etc. Enfim, tudo isso é um pouco do que eu já fiz na minha vida, e considerando que eu sempre gostei de fazer muitas coisas, o posicionamento, ele me ajudou muito nesse momento, assim, de entender como que eu me vendia. E sendo uma pessoa multidisciplinar, sempre gostei de aprender coisas novas, e eu percebo que quando eu começava a aprofundar em alguma coisa, eu já cansava e queria testar algo diferente. Então, eu acho que ter um posicionamento claro me ajudou a entender que ser essa pessoa múltipla que faz um monte de coisa é o meu diferencial, é o que me faz única, porque quando eu tenho um trabalho, por exemplo, com design gráfico, e eu tenho experiência com design digital, ou eu sei entender um pouco de produção, faz com que a minha visão seja mais abrangente e eu consiga trazer uma experiência muito mais rica para aquele projeto. Então, eu entendi que isso era o meu diferencial, que me tornava única.
E o meu posicionamento, o nosso posicionamento faz parte do nosso branding pessoal. E aí eu queria começar aqui, só para a gente aterrissar um pouquinho e começar também a trocar, entender para vocês o que é branding. E aí quando eu falo de branding é, assim, num âmbito um pouco mais geral, que pode ser branding de marcas, branding, enfim, no mercado, assim, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre como que isso se aplica para nossa vida. Então, responde aqui no chat, o que é branding para vocês? Como vocês definem, talvez, em uma frase pequena? O branding é tudo isso e muitas outras coisas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente pode, de como a gente pode definir, mas eu acho que o branding ele é tão vasto que é difícil de explicar assim em uma palavra, em uma frase. Então aqui, foi mal. Aqui eu gosto muito desse perfil que chama Coomers, depois eu sugiro que vocês sigam, que é uma menina que fala muito sobre branding, e ela tem curso, enfim, ela fala de uma forma super analítica e estratégica sobre o que é branding, ela faz vários vídeos muito legais analisando cases e dando exemplos muito legais, e aqui eu trago 2 slides de um post que ela fez, que é branding é o que falam de você em uma roda de amigos, e branding é sobre o que sua marca acredita e como ela se comunica, como ela comunica isso para o mundo. Então, esse aqui primeiro, que é um pouco mais voltado para a gente, né? Então, o que falam da gente numa roda de amigos? São coisas que talvez você nem perceba que você transmite para os outros, mas que fica muito claro a partir das suas atitudes, das suas escolhas, do seu estilo de vida, do seu trabalho, e não só focado no seu trabalho, né? O seu branding é tudo. É a forma como você se comunica, as coisas que você compra, enfim, tem muitas coisas que fazem com que as pessoas tenham uma percepção de você. Então, quando a gente fala de branding pessoal, é um pouco sobre isso, assim, o que as pessoas falam sobre você, como elas definem quem é você, o que você faz, como você pensa. E quando a gente pensa em marca, é um pouco disso, assim, o que a marca acredita e como ela comunica isso para o mundo. Então, o branding de uma marca é sobre a crença dela, os valores dela, o posicionamento, o tom de voz, a identidade visual, mas não só a identidade visual. Porque quando eu venho do design, eu trabalhei muito com branding e o meu trabalho de branding era muito voltado para a identidade visual. Mas o meu trabalho de branding também envolvia estratégia. Então, não só a cor que eu escolho, mas o tom de voz e as fotografias que eu vou usar, a iconografia, o estilo do site, várias coisas que envolvem o branding que não são só o visual. Então, o branding, assim, eu resumi um pouquinho aqui, eu acredito que é o que torna a personalidade de uma marca forte e a sua comunicação consistente. E isso guia as decisões desde as decisões mais estratégicas até as mais visuais e sensoriais. Então, se a marca precisa fazer um evento ou uma loja, como que vai ser esse evento? Como vai ser essa loja? Vai ser uma loja tradicional, fechada, ou vai ser uma loja totalmente aberta, sei lá, com um teto aberto, ou vai ter alguma coisa no teto, ou esse evento vai ser um festival ou vai ser um evento pequeno, exclusivo para poucas pessoas? Enfim, todas essas decisões são guiadas pelo branding, que é o que guia todas as decisões de uma marca. E quando a gente pensa no nosso branding pessoal, é o que traduz a nossa personalidade e mantém o nosso discurso consistente. Então, vai desde o nosso posicionamento político até as cores que a gente veste ou decora a nossa casa. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, como eu sou vegana, por exemplo, o veganismo, ele está muito atrelado a um posicionamento político, ele não é só uma alimentação como é o vegetarianismo, por exemplo. Então, o veganismo é o meu posicionamento político. Se eu sou uma pessoa que consome fast fashion, tipo, não faz muito sentido, porque o meu branding pessoal é de uma pessoa vegana. E se eu consumo, sei lá, produtos na Shein, é uma coisa que conflita totalmente. Então, o meu branding pessoal não está fazendo sentido. E aí, a cor da minha casa talvez tenha a ver, assim, que são tons mais neutros, mais naturais, que trazem um pouco mais essa
conexão com a natureza, com um estilo de vida mais aterrado, menos consumista, mais minimalista, enfim. Então, tudo isso faz parte do meu branding pessoal. E é isso que faz com que a minha personalidade seja muito, muito clara, fique muito fácil de entender, e com que o meu discurso seja consistente. Então, se eu vou falar para as pessoas, comprem um produto, e ao mesmo tempo eu tenho um posicionamento político super, sei lá, de esquerda, digamos assim, tipo, como que isso vai fazer sentido para a pessoa que está recebendo aquela mensagem de compre um produto? Então, na hora que eu vou vender um produto, aquilo tem que fazer sentido, aquele discurso tem que fazer sentido. Então, tudo isso tem a ver com o nosso branding pessoal. E hoje em dia, o Instagram é um lugar que traduz muito o nosso branding pessoal e o nosso posicionamento. Eu não trago aqui uma obrigação de ter um Instagram para se posicionar, mas claro que hoje a gente tem uma cobrança para estar ali e é uma ferramenta que ajuda a gente a se posicionar. Então, aqui eu trago o meu exemplo pessoal. Então, esse print eu tirei ontem do meu perfil. E aí, que acho que quando você entra no perfil de alguém, você imediatamente tem uma leitura de quem é a pessoa. Então, aqui eu trago, por exemplo, se você lê que eu sou vegana, você vai falar, não, é uma pessoa tilelê saudável, consciente. Então, é uma leitura de um símbolo, tem um significado a pessoa ser vegana. A segunda palavra que eu coloco ali na minha bio é Ashtanga, que eu acho que poucas pessoas vão entender, mas é um método de yoga. Então, quem faz yoga pode fazer Hatha, pode fazer Hot Yoga, e tem o Ashtanga Yoga, que é o que eu faço. E aí, para quem entende um pouco, vai entender um pouco melhor o que isso quer dizer, mas para quem não entende o que é Ashtanga Yoga, vai entender de novo que eu sou uma pessoa tilelê, que gosta de fazer coisas, né, assim. Tem a ver com autocuidado, porque é uma prática corporal, mas ao mesmo tempo é uma prática espiritual. E ela deve ser flexível, porque ela faz yoga, mas ao mesmo tempo a flexibilidade que eu trago não é só uma flexibilidade corporal, é uma flexibilidade de vida. É uma pessoa que tem flexibilidade para as coisas na vida. Aí eu coloco depois que eu sou corredora, então ela deve gostar de esportes e deve gostar de desafios, porque uma pessoa que corre gosta de desafios, gosta de se superar, gosta de bater metas e melhorar e estar sempre em evolução. Coloco que eu sou mãe de gatos felve, e para quem tem gatos ou entende um pouco de gatos, deve ter ouvido falar de felve. Felve é uma doença que não tem cura, é uma condição de alguns gatos, e pouquíssimas pessoas têm gatos felve, porque existe um grande preconceito contra essa doença, que é tipo uma leucemia, que faz com que o gato seja mais vulnerável, com que ele tenha mais chances de pegar outras doenças e, consequentemente, morrer. Então, assim, se você entende um pouco disso, você vai entender que eu sou uma pessoa altruísta, porque poucas pessoas adotam gatos com felve, então você ter a decisão de adotar mais de um gato com felve é uma atitude muito humanitária, digamos assim, e provavelmente é uma pessoa que gosta de ter um cuidado, porque isso é uma característica de pessoas que gostam de fazer pelos outros, não só por mim. Indo um pouquinho mais para baixo, ela é fundadora da Freely School e sócia da Sentimental, que depois, se você entrar, você vai entender que é um café. Então, ela é empreendedora, ela gosta de ter coisas, ela é, tipo, dona de si, ela é líder, enfim. Então, isso aqui também é uma leitura que você vai fazer. Aqui embaixo, você vai entender um pouco da minha estética, dos meus gostos, do meu estilo de vida. E aí, se você vê que eu, tipo, tenho cupons, aí você fala, pô, ela também, sei lá, criador de conteúdo, 1001 facetas. Então, aqui, você bate o olho e você imediatamente lê isso. Tudo isso que eu expliquei acontece em milésimos de segundos quando você entra no perfil de alguém. E aí, claro que tem o Instagram, que é o que fala um pouco mais da nossa vida pessoal, mas também tem o nosso portfólio, que é o que fala do nosso posicionamento profissional, que é o que a gente vai focar hoje. Então, quando você entra no meu site, deixa eu buscar o meu site aqui, rapidinho. Então, o meu site, ele está sempre mudando, assim, mas hoje ele está muito focado em direção criativa, e eu coloco esse texto aqui logo de cara para deixar muito claro isso. Então, eu coloco que eu sou uma diretora criativa com background em design, eu crio
narrativas visuais e imersivas para experiências, conteúdo e projetos de branding. E aqui embaixo eu coloco algumas tags das minhas habilidades. Então, direção criativa, design, estratégia, design experiência, conteúdo, gestão, liderança e produção. Então, o nosso site, o nosso portfólio, e eu falo portfólio sempre como um site, porque eu acho que a melhor plataforma para ter um portfólio é o nosso Instagram pro profissional. E não acho que você não pode ter um portfólio no seu Instagram, mas eu acho que ter um portfólio é a melhor forma de vender o seu trabalho, porque ele tem um controle muito melhor do que você expõe e de como você expõe. Então, esse aqui é o meu posicionamento profissional. O meu posicionamento profissional era vegana, hashtag, corredora e mãe de gatos. Aqui é o meu posicionamento profissional, que eu falo que eu sou uma diretora criativa com background em design e que eu crio narrativas imersivas e visuais. Isso aqui é uma frase que nem sempre é tão fácil de redigir, mas depois eu vou conduzir uma forma de vocês chegarem nessa frase. Mas isso aqui é uma forma de deixar muito claro o que eu faço como que eu faço e o que me torna diferente das outras pessoas. Eu sou uma designer, mas eu sou uma diretora criativa, e o foco em experiências e conteúdo e branding deixa muito claro qual que é a minha diferença entre muitos diretores de criação. E aí eu apresento os meus trabalhos sempre de uma forma muito organizada, que eu acho que é muito importante para quando você faz muitas coisas. Eu ainda atuo como designer, ainda faço alguns trabalhos como designer, mas não é meu foco, então eu quero focar em direção criativa. Então, a primeira coisa que você vai ver são os meus trabalhos em direção criativa. Eu tenho poucos trabalhos em cada categoria, e eu fiz isso, primeiro, porque eu não tenho tantos cases para mostrar, mas segundo, porque eu acho que quanto mais focado, melhor. Então, eu prefiro deixar menos trabalhos do que colocar 200 trabalhos e ninguém vai ver todos. Então, eu coloco os melhores e deixo só os melhores. Então, eu tenho aqui um projeto que eu fiz para a Meta, um projeto que eu fiz para a Nestlé e a Freely School, que são os meus cases de direção criativa. Hoje eu tenho mais trabalhos para mostrar e em algum momento eu vou atualizar, mas aqui eu deixo muito claro qual que é o meu viés de direção criativa. Então, nesse aqui foi de conteúdo / audiovisual, esse aqui também foi de audiovisual, e a Freely School é de conteúdo. Hoje eu estou entrando num lugar um pouco mais focado em eventos, direção criativa em eventos, mas esse aqui é um pouco dos projetos que eu já fiz. Como são trabalhos que não necessariamente eu criei alguma coisa, então eu não fui a pessoa que desenhou necessariamente, não fui a designer. Então, eu coloquei aqui um link para alguma coisa que vai mostrar o que foi o projeto. E eu acho que essa é uma forma de mostrar o que você faz quando não necessariamente você é a pessoa que cria a coisa, né? Então, se você tiver um site que conta mais sobre o projeto, aqui, por exemplo, aqui é um link para a página da Freely School, e lá você vai entender um pouco mais sobre o que é a Freely School. Então, eu não tenho o case totalmente no meu site, mas tem um link para caso você queira entender mais. Aqui eu divido como diretora de conteúdo, que também tem um pouco a ver com design e experiência, que eu acho que design e experiência as pessoas não entendem muito bem o que é, então eu preferi denominar como diretora de conteúdo. Tem um projeto para o Google, um projeto para Snapchat e um projeto para SEB, que é um grupo de escolas que faz parte a Poridomos, a Maple Bear, entre outras. E são 3 projetos de educação, mas muito voltados para conteúdo. Então, enfim, aqui também eu coloco links para ver mais. E aqui embaixo eu tenho projetos de design, que eu tenho Santander, Biorritmo e More Girls. Então, um projeto de interface, esse aqui de identidade visual, e esse aqui também de interface. Enfim, aqui eu estou mostrando muito para explicar como que eu me posiciono, como que eu me vendo e como que os trabalhos que eu coloco e a forma como eu coloco deixa claro o que eu faço. Porque só falar que eu sou isso aqui, talvez não fique muito claro, mas é quando você olha isso aqui, talvez você entenda, tipo, acho que agora ficou um pouco mais claro. Então, exemplificar de uma forma muito bem organizada ajuda muito você a se vender
e conseguir trabalhos dentro daquilo ali que você está falando que você é. Depois, aqui embaixo, eu coloco um texto que talvez ajude a reforçar o que eu falo antes. Então, eu me considero uma profissional multidisciplinar com habilidades em criação, liderança, gestão, organização, comunicação e oratória. E aqui é muito mais focado nas minhas soft skills, que são as nossas habilidades humanas, que não são necessariamente, eu sei mexer no Photoshop, eu sei mexer no Figma, eu sei, sei lá, enfim, coisas que são mais técnicas. São coisas da nossa personalidade. Então, eu sei que eu sou boa em me comunicar, eu sei que eu sou muito didática, eu sei que eu sou muito organizada, que eu tenho facilidade em gerir pessoas, em liderar equipes e processos. Então, isso aqui tem a ver com as coisas que eu não vou aprender num curso ou na faculdade. Eu desenvolvi isso porque tem a ver comigo mesmo, com a minha personalidade. Então, isso aqui também ajuda a deixar claro coisas que não necessariamente o meu currículo vão explicar. E isso também é muito importante. Cada vez mais as pessoas e os curadores buscam isso, porque isso aqui é o que faz você ser bom no que o seu currículo diz que você fez. Se você não tem consciência do que você é bom nas suas soft skills, nas suas habilidades humanas, fica mais difícil de vender o que você sabe fazer tecnicamente. E aqui eu coloco 1 milhão de outras coisas que não tem a ver também com o meu trabalho, mas, por exemplo, participei de 1 milhão de podcasts, dei 1 milhão de palestras, fui júri em 2 anos no Design Award, participei de sair em listas, enfim, menções, coisas assim que também me endossam e comprovam que eu sou boa no que eu digo que eu sou boa. E aí aqui eu coloco alguns marcas e projetos, marcas e agências para quem eu já trabalhei, e aqui eu deixo o meu contato. Então, assim, o portfólio, ele é, de fato, a melhor forma de você deixar tudo isso claro, porque talvez o seu Instagram não consiga fazer isso. E aí, voltando, então, aqui eu tenho como eu me apresento na vida pessoal e como eu me apresento na vida profissional. Então, o que você escreveria na bio do seu Instagram para explicar quem você é? E o que você escreveria no seu portfólio para explicar o que você faz? Essas são 2 perguntas que eu vou deixar aqui para vocês pensarem hoje, amanhã, durante essa semana, para pensar um pouquinho sobre o posicionamento de vocês. Esse aqui é o que eu já mostrei, né? Então, o meu pessoal e o meu profissional, de forma resumida. E quando eu junto esses 2, eu tenho o meu branding pessoal, que é uma junção do que eu vivo, de quem eu sou e como eu trabalho e o que eu faço profissionalmente. Mas hoje a gente vai focar no profissional. E aí, quando a gente fala sobre como a gente se define profissionalmente e o que vai para o nosso portfólio, é muito difícil de chegar naquela frase. Não existe uma única forma de fazer isso. Eu já ensinei várias formas de fazer isso. Tem post no nosso Instagram, tem artigo no nosso blog, no nosso curso, eu ensino muito sobre isso. E hoje eu trouxe um jeito novo, que é uma forma que eu nunca tinha falado dessa forma, porque cada vez que eu ensino posicionamento, eu acho legal também eu me questionar sobre como que eu chego nessas respostas. Então, hoje eu pensei assim, eu acho que tem um jeito um pouco mais fácil, que é, primeiro, pensar se você é especialista ou se você é multidisciplinar. Segundo, fazer uma lista de habilidades técnicas, que é aquilo ali, design gráfico, design digital, produção, tal. Uma lista de habilidades humanas, que é comunicação, oratória, liderança, empatia. Escrever qual que é o seu objetivo profissional, então, onde você quer focar profissionalmente, e no fim, tentar fazer uma conexão de tudo isso. Que não existe uma metodologia para fazer essa conexão, mas depois eu dou um exemplo que talvez vai ficar mais fácil. Então, a primeira pergunta é: você se considera especialista ou multidisciplinar? E eu acho que não existe um melhor ou pior. Você simplesmente é. E a gente foi muito acostumado a achar que ser especialista era o certo, até que eu me dei conta que ser multidisciplinar pode ser muito mais legal. E eu acho que se dar conta disso e se apropriar disso é muito importante para o nosso posicionamento e para a nossa vida profissional como um todo.
Então, se sua escolha foi especialista, qual que é a sua especialidade? E se a sua escolha foi multidisciplinar, quais são as suas áreas de atuação? Então, no meu caso, eu sou multidisciplinar. As minhas áreas de atuação são design gráfico, design de experiência, direção criativa. Eu trabalho com gráfico digital, eventos, audiovisual e conteúdo. Então, aqui é importante você escrever, listar e olhar e falar, caramba, é isso que eu faço. E você se identificar com isso. Esse processo é muito importante. Segundo, faça uma lista das suas habilidades técnicas. Então, no meu caso, como eu já falei, design gráfico, design de interface, UX, estratégia, conceito, produção, gestão de projetos, fotografia, edição de vídeo, redação e trabalhos manuais também, que nem sempre eu consigo usar eles, mas, por exemplo, nesse último trabalho de direção de arte que eu fiz, eu tive que criar um stencil. E o stencil eu tive que fazer recortando papel e estilete. Então, isso é uma coisa que pode ser muito importante e pode ser muito útil para mim. Depois, faça uma lista das suas habilidades humanas, que são as suas soft skills. No meu caso, eu acredito que eu tenho uma escutativa muito bem desenvolvida, liderança, organização, oratória, empatia, flexibilidade, comunicação, narrativa, didática, visualização. Visualização no sentido de eu tenho uma facilidade muito grande de traduzir coisas em coisas visuais. Então, isso me ajuda muito na hora de montar uma aula, por exemplo, de explicar como você cobra. Tipo, como você cobra seus freelas. E aí eu explico de uma forma super visual para as pessoas que quando nós, criativos, vamos fazer um orçamento, é muito difícil da gente entender coisas só na planilha. E aí, se eu explico de uma forma visual, fica muito mais fácil, porque a gente está mais acostumado a se relacionar de forma visual com qualquer coisa na vida. Então, isso para mim é uma super habilidade que eu tenho, que me ajuda muito na minha profissão. Quarto ponto, qual o seu objetivo profissional hoje, em qual área você quer evoluir? No meu caso, seria direção criativa, liderança e gestão, e eu gostaria de focar em eventos e audiovisual, que já é algo que está acontecendo. E por último, faça conexões e defina seu posicionamento. Parece super fácil, mas não é tanto. Aqui eu trago mais ou menos como fazer isso. Então, as suas habilidades técnicas são o que você faz, as suas habilidades humanas são como você faz, e o seu objetivo é seu foco profissional. Então, tenta fazer conexões entre eles e formar uma única frase. Então, por exemplo, voltando ali no meu portfólio, eu escrevi algo parecido com isso. Então, eu sou diretora criativa com background em design ou design gráfico. Eu crio e lidero narrativas visuais imersivas para experiências, marcas e conteúdo. Então, aqui nessa frase, eu tenho uma mistura de várias coisas que eu listei antes nesses pontos. Por exemplo, diretora criativa é o meu foco profissional. E eu coloco isso bem no começo para ficar uma informação bem forte. Eu sou diretora criativa, talvez eu ainda não seja, talvez eu ainda não tenha grandes experiências nisso, talvez ainda não me sinta confiante o suficiente para falar eu sou diretora criativa. Mas eu quero focar nisso. Então eu vou escrever eu sou diretora criativa, porque a partir do momento que eu escrevo que eu sou. E as pessoas vão acreditar que eu sou. E aí os trabalhos começam a aparecer. Aí depois eu coloco que o meu background é em design. Design é uma habilidade técnica, é uma habilidade que eu tenho experiência. Então, isso é importante estar ali de alguma forma. Eu falo que eu crio e lidero. Isso também tem a ver com. Tem um pouco a ver com habilidades técnicas, mas eu vejo muito mais como habilidade humana, como soft skill, que é uma habilidade intrínseca da minha existência, que é criatividade e liderança. Depois eu falo de narrativas visuais e imersivas, que para mim também tem a ver com habilidades humanas, que é aquela coisa da visualização, de transformar coisas em coisas visuais, e a parte imersiva, que também é uma forma de como eu faço essa direção criativa. Não é o que eu faço, eu não faço imersões, eu faço coisas imersivas. Então, é o como eu faço, a forma dessa direção criativa. Ou então, a ferramenta que eu uso para criar direções criativas, para dirigir criativamente.
E depois eu falo sobre experiências, marcas e conteúdo, que eu acho que também tem um pouco a ver com o foco profissional, porque direção criativa eu posso fazer para muitas coisas. Eu posso fazer direção criativa para artistas músicos, por exemplo. Meu companheiro faz direção criativa para bandas, mas não é o meu objetivo. Eu quero fazer para experiências que tem a ver com eventos, para marcas e para conteúdo que tem a ver com audiovisual, tem a ver com redação, tem a ver com redes sociais. Então, esse é meu foco de direção criativa. E aí, quando você lê isso, quem lê não vai pensar, aqui é o foco dela, aqui ela está falando de habilidades técnicas, aqui é a habilidade humana. Isso não precisa ficar claro. Isso é mais uma estrutura para você conseguir escrever essa frase. Para você saber que tem que ter um pouco do o quê, do como e do onde você quer chegar com isso. Qual que é a sua especialidade e qual que é o seu nicho dentro daquele universo que você trabalha. E aí aqui é um pouco do como você chega no seu posicionamento, e aí eu vou falar um pouquinho do como você mantém o seu posicionamento. Porque talvez a parte mais difícil é manter o posicionamento. Porque uma vez que você se posiciona, a vida ela é cheia de tentações, ela é cheia de desafios no meio do caminho. Então, para você manter o seu posicionamento, eu trago alguns pontos. Por exemplo, mostre quem você é e o que você faz, não apenas fale, que é um pouco do que eu mostrei aqui. Em vez de você ficar só falando e colocando texto e seu portfólio, essa frase bonita e a bio do seu Instagram, é importante você mostrar isso, porque o que você mostra também atrai mais coisas que têm a ver com aquilo. E faz com que você tenha trabalhos que têm mais a ver com o que você quer realmente fazer. Então, aqueles projetos que eu coloquei, eles são poucos, porque são os poucos projetos que me levam para onde eu quero continuar atuando. Se eu colocar ali trabalhos de identidade visual muito mais do que trabalhos de direção criativa, muito provavelmente eu vou continuar fazendo identidade visual, que não é mais o que eu quero fazer. Então, é importante você mostrar além do que você falar que você é, o que você é. Segundo ponto, saiba quais os seus valores e seja fiel a eles. Por exemplo, eu falei um pouco que eu sou vegana. Os meus valores, eles têm muito a ver com isso. Então, eu tenho um cuidado muito grande com o planeta. Todas as decisões que eu tomo na minha vida são pensando em cuidar do planeta que a gente habita. Então, o veganismo tem a ver com isso. Sei lá, adotar gatos com uma condição específica tem a ver com isso. Outro valor é equilíbrio e bem-estar. Então, tem a ver com trabalhar de menos ou trabalhar de mais, os freelas que eu pego, a rotina que eu tenho. Outro valor é comunicação, então eu sempre vou prezar por ter uma comunicação muito boa, tem a ver com essa transparência também, que é deixar a coisa muito clara e não ter entraves no meio do caminho. Então, por exemplo, se eu recebo uma proposta de um trabalho para um projeto de agronegócio, será que tem a ver com os meus valores? Será que eu aceito? Será que vai, por mais que me pague bem ou nem pagando bem, será que faz sentido eu fazer um trabalho para algo que vai completamente contra os meus valores de cuidar do planeta? E se o trabalho engolir todos os meus finais de semana, que vai prejudicar completamente o meu equilíbrio e bem-estar, será que vale a pena pelo dinheiro? Então, esses valores são o que fazem a gente ter consistências nas nossas decisões e não se vender só pelo dinheiro, e não se vender só pelo que é comercial e capitalismo, sabe? Eu acho que é importante a gente ter dinheiro e é super difícil a gente ser freela, mas tem momentos em que a gente é confrontado com esses valores, é confrontado com decisões muito que vão contra o nosso posicionamento mesmo. Então, ele é importante para lembrar a gente desses valores, para fazer com que a gente tenha consciência das nossas escolhas. Saiba dizer não para alcançar esses objetivos, que tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, aqui é o meu posicionamento. Eu crio e lidero narrativas visuais imersivas para experiências, marcas e conteúdos. Então, se eu recebi uma proposta para fazer um site de e-commerce de peças automobilísticas, por exemplo, será que faz sentido nesse momento? Tá, é um trabalho, vai me pagar, mas, tipo assim, e se a minha agenda ficar completamente lotada, porque eu estou fazendo um e-commerce para peças automobilísticas, e daqui a uma semana vai aparecer um trabalho super legal, mas não consigo pegar porque eu estou fazendo isso aqui, que não tem nada a ver com o que eu gostaria de fazer. Então, saber falar não para esse tipo de coisa aqui é muito importante,
pra gente focar no que realmente faz sentido. Porque se a gente não fala não para coisas que não tem nada a ver, a gente nunca vai conseguir focar no que a gente realmente quer e ser quem a gente realmente gostaria de ser. Então, o não é o melhor aliado e o mais importante para a gente conseguir focar no nosso posicionamento e fazer com que o nosso branding pessoal faça sentido. Outra coisa é revisar o nosso posicionamento de tempos em tempos. Porque, por exemplo, eu falei, né, que toda vez que eu falo sobre posicionamento, eu tento pensar uma forma nova de explicar como chegar no nosso posicionamento, mas eu sempre escrevo meu posicionamento de novo, porque ele sempre muda. Eu, como eu sou uma pessoa muito multi, eu tô sempre mudando. Então, esse aqui é um exemplo que eu dei numa aula em abril de 2024. Eu escrevi que eu crio experiências de aprendizagem e conteúdo através de linguagem acessível e informações visuais para compartilhar conhecimentos que aprendi na prática. Eu ainda faço isso, mas não é mais a forma como eu me vendo, não é mais o texto que está no meu portfólio, porque eu não quero mais focar em experiências de aprendizagem. Eu fiz algumas experiências de aprendizagem, eu trabalhei bastante com isso, não bastante, mas trabalhei um pouco com isso, e entendi que não é muito bem isso que eu quero fazer profissionalmente. Então eu tive que rever meu posicionamento, tive que rever o texto que estava no meu portfólio, porque isso aqui vai guiar o que eu vou fazer, vai guiar os trabalhos que vão aparecer. Então, é importante a gente revisitar o nosso posicionamento de tempos em tempos, para que a gente continue fazendo coisas que fazem sentido para a gente, e também para a gente se questionar mesmo, será que é isso que eu quero continuar fazendo? E aí, eu acho que quando a gente apaga, a gente nunca deixa a coisa, ela nunca deixa de existir, a gente só foca melhor no que realmente faz sentido. E não tem problema revisitar isso, porque a gente não tá sendo, não tá deixando de ser verdadeiro. Primeiro de tudo, tem que perder o medo de falar de si, como se a gente estivesse se vangloriando. Não tem nenhum problema. Recentemente eu passei por esse processo de contratação e eu percebi que é muito importante você falar que você é bom no que você é bom. Porque assim, as pessoas estão ali te entrevistando para conhecer você. Se eu não falar que eu sou boa em alguma coisa, como eles vão saber, sabe? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que um pouco de terapia também, mas falando um pouco de soft skills, eu acho que elas estão muito mais vinculadas na forma como a gente faz do que o que a gente faz necessariamente, né? Então, por exemplo, organização. Eu também sou uma pessoa super organizada. Não necessariamente o meu trabalho vai ser organizado, mas o processo que eu conduzo sempre é muito organizado. A informação que eu passo é muito organizada. Então, você percebe nos meus slides que eu sou organizada, sabe? Então, eu não preciso falar que eu sou organizada. Só de você ver meu site, você vai entender, tipo, caramba, ela é realmente organizada. E eu acho que tem um pouco mais de dificuldade porque a gente não sabe em que momento é que a gente introduz isso. Mas eu acho que é isso, assim, tudo que você faz vai explicar um pouco das suas soft skills, mas em dados momentos você pode também falar, assim, que nem eu escrevi ali, né, no texto, quando eu menciono um pouco das minhas soft skills. E aí, num processo seletivo, ou em qualquer momento em que é importante você deixar isso claro, eu acho que para quem faz a curadoria, ou recrutamento, ou vai entrar no seu site, no seu LinkedIn, são pessoas que têm um pouco essa sensibilidade. Então, eu estava ali numa entrevista, e aí o cara falou assim, achei muito interessante a forma como você colocou as informações, porque dá para perceber que você realmente é muito boa comunicadora. E aí eu, tipo assim, nossa, nem tinha percebido isso, mas eu acho que a forma como eu contei como que o trabalho aconteceu, por exemplo, texto, sei lá. E aí ficava muito claro. Então, assim, também são coisas que quem tem a sensibilidade de entender vai perceber, sabe? Sem que você tenha que ficar falando. Mas não tenha medo de falar. Então, quando eu falo que eu sou organizada, eu sou boa líder, eu sou boa em gerir pessoas e processos, eu não acho que alguém está falando que, nossa, que metida, sabe? Não tem nenhum problema. Então, é perder um pouco o medo e admitir mesmo que essas são características nossas. Mas aí, só também para falar sobre isso, teve uma conversa que eu gravei com a Karina da Olo, que é uma empresa que faz curadoria de pessoas, né, de freelas, e ela falou um pouco disso, assim, de como cada vez mais as soft skills são coisas que as pessoas pedem mais do que hard skills, às vezes.
Então, num processo seletivo, talvez a pessoa que está selecionando se importe mais em você ter, sei lá, de você ser uma pessoa comunicativa, que entrosa com o time, que troca no dia a dia, do que você ser o melhor designer, sabe? Então, isso cada vez mais a gente precisa deixar isso muito claro e ter liberdade para falar sobre isso. Dois aqui que são o Ikigai e o Golden Circle. São dois que eu uso bastante assim nas minhas aulas. O Ikigai, ele é um diagrama e aí você vai respondendo cada parte e no final você meio que junta todas as respostas. Ele é ótimo. Ele é muito mais voltado para filosofia de vida, assim. Na verdade, ele é uma filosofia japonesa que fala sobre a razão de existir. Então, você meio que encontrar o motivo pelo que você existe, que parece um pouco grande demais, mas pode ser interessante para a gente como profissional. E o Golden Circle é uma metodologia de estratégia de marca, que você pensa o porquê, o como e o que você faz. E você começa pelo porquê. Porque o porquê é sempre o mais importante. Então, são duas metodologias para você pensar sobre o seu posicionamento, que também vão gerar outras frases. E também eles têm, talvez, um passo a passo mais bem definido. Diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Mas sim, tem a ver com posicionamento, porque, por exemplo, eu escolho as maiores marcas com quem eu já trabalhei para colocar no meu portfólio. Então, tem lá Google, Meta, Snapchat, Nestlé, etc. Porque eu quero trabalhar com marcas grandes, porque normalmente, que não é uma regra, normalmente tem mais dinheiro e queremos sempre ter mais dinheiro, não é mesmo? Mas assim, eu acho que isso não me impede de fazer trabalhos com marcas pequenas, porque eu fiz e ainda faço trabalhos com marcas pequenas. Então, acho que também tem uma questão de, na hora que você mostra o seu portfólio, deixar isso muito claro para o seu potencial cliente. Então, não é tipo assim, só porque eu trabalhei com a Meta, então eu cobro 50 mil reais. Não, né? É uma questão de bom senso, assim, tipo, ó, esse projeto que eu fiz acho que foi para Meta, era um projeto grande, com muitas pessoas envolvidas, enfim, eu estava como diretora criativa de, sei lá, 6 pessoas, então claro que vai ter muito dinheiro envolvido. Mas se eu pegar para fazer post de Instagram de uma marca de roupa pequena, claro que eu não vou cobrar a mesma coisa. Então acho que é uma questão de conversar, de deixar isso muito claro e também ter a sua própria flexibilidade, assim. Então, talvez o valor que eu cobro, considerando o meu valor hora, para um projeto para Snapchat, não é o mesmo que eu vou cobrar para uma empresa pequena de marca de roupa autoral. Então, também ter essa flexibilidade na hora de você cobrar para conseguir pegar vários tipos de cliente. Mas a questão do posicionamento é se você quer ou não pegar vários tipos de cliente. Porque tem gente que não, que só quero pegar os clientes grandes, só quero trabalhar com cliente internacional e esse é o meu viés. Aí tem gente que não, que prefere trabalhar só com empresas pequenas e médias, porque tem menos dor de cabeça, tem menos dinheiro, mas tem menos dor de cabeça também. Que é mais ou menos onde eu comecei quando eu era freela, no começo da minha carreira freela. Então eu fiz muita identidade visual para empresas que estavam começando, que hoje já cresceram. Então era uma forma também de eu ter um pouco mais de controle no começo, porque eu estava ainda, né, evoluindo, assim, na minha carreira freela, e também de conseguir pegar trabalhos que tinham mais a ver com o que eu queria, assim, né, que no começo é um pouco mais difícil de você escolher, então se são trabalhos menores, você consegue ter um pouco mais de facilidade nisso. Então é isso, são escolhas, e essas escolhas têm a ver com o seu posicionamento. Mas essa pessoa que você mencionou, muito provavelmente, ela queria ser a pessoa que faz um pouco de tudo, e tinha um pouco de dificuldade de deixar isso claro e de comunicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Que são universos que podem coexistir. Perdida, eu acho que é uma coisa bem old school, assim, sabe? De RH mais old school. Porque quem entende um pouco do potencial de ser múltiplo não acha que é ruim. Eu sempre acho uma coisa legal, a pessoa ter mais de uma habilidade e conseguir fazer mais coisa. Mas talvez seja a forma como você apresenta isso. Então, por exemplo, eu falar que eu sou uma pessoa que faz ilustração e faz mural e faz branding, assim, para mim, que sou uma pessoa que entende, parece muito legal. Se você falar que você usa
a ilustração como ferramenta para criar identidades visuais é incrível. Porque você conseguiu explicar de uma forma que faz sentido. Agora, se você só fala, faço branding e ilustração, parece que você faz duas coisas que não tem nenhuma conexão uma com a outra. Então, acho que é muito sobre como você explica, que tem a ver com essa frase, sabe? Essa junção. Como que você mescla o que você faz, como você faz e por que você faz numa coisa só, assim, né? Que tem a ver com esse posicionamento. Então, acho que talvez essa pessoa que falou isso tenha tido essa percepção, sabe? Tipo, nossa, ela faz duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, para mim, uma pessoa que ilustra e faz branding tem tudo a ver. Porque você consegue incorporar uma coisa na outra e vai provavelmente fazer uma identidade visual muito mais legal do que uma pessoa que não ilustra, por exemplo. Então, acho que é um pouco disso, saber incorporar isso de uma forma que faça sentido e que seja uma somatória, e não algo que te prejudica. Valeu, Bom dia.